Boa tarde a todas. É um prazer enorme voltar aqui para falar de São José. Um prazer e uma responsabilidade. Tá. Um prazer e uma responsabilidade muito grande falar desse santo que, segundo alguns outros santos, é o maior no céu depois de Nossa Senhora. São José, peraí, só um minutinho. São José, ele é definido na Bíblia como um homem justo. É a única palavra que fala de São José. Um homem justo. É um homem de todas as virtudes. Segundo o Santo Afonso Maria de Ligório, quem falha em apenas uma virtude não pode ser chamado de justo. Então a gente imagina que São José... imagina e sabe que São José era um homem que tinha todas as virtudes em grau máximo, em grau heróico. Então, assim, hoje eu poderia falar de muitas virtudes de São José, né? Mas eu escolhi falar hoje de um aspecto de São José que tem me chamado muito a atenção ultimamente, que é São José como adorador, São José como guardião da Eucaristia. São José foi o primeiro adorador de Jesus. Isso tem início quando ele fica sabendo, né, da gravidez de Nossa Senhora e o anjo esclarece para ele que ele seria, né, o esposo de Maria. A partir daquele momento, São José começa a adorar Jesus. Ele começa a adorar Jesus no sacrário de Maria. Maria foi o primeiro sacrário de Jesus, o mais perfeito que já existiu. E São José passa, então, 6 meses em adoração a esse Jesus escondido no sacrário, no ventre de Maria. Parece que Deus, né, ornou São José com as virtudes necessárias para uma adoração perfeita. O silêncio, né? Quais são as marcas de São José? O silêncio, o recolhimento e a solidão. Então, essas são virtudes, né, que nós precisamos cultivar para aprender a estar diante de Jesus no sacrário. E também para compreender a grandeza de São José, né? Porque ele nos ensina a verdadeira adoração. Ele foi aprimorando essas virtudes ao longo de toda a sua vida, né? Na convivência com Jesus e Maria, ele foi aprimorando a sua capacidade de adorar, né? Toda a vida de São José foi oração. Tudo que ele fazia, né? A vida dele foi oração, fé, amor, confiança e entrega. Porque tudo que São José fazia, ele fazia na presença de Deus. Tudo era em função de Jesus e Maria. Até as suas mínimas atitudes, seus pensamentos, tudo era para Jesus e para Maria. Mais do que qualquer outra criatura, à exceção de Nossa Senhora, São José soube ficar na presença de Deus. E por isso, ele é modelo de adorador. Seja trabalhando, conversando ou simplesmente desfrutando da presença divina, São José estava sempre em adoração. No silêncio, ele penetrava cada vez mais profundamente naquela presença divina que ele tinha junto dele. O silêncio de São José não era ausência, era uma presença adoradora.
E como conectar São José com a Eucaristia? São José guardou o pão vivo em Belém, no Egito, em Nazaré, sem nenhum alarde. Assim permanece a Eucaristia no sacrário. São Pedro Julião Aymar, ele tem uma frase num livro que ele chama Vida de Adoração, né? Durante muitos anos, José conservou oculto o tesouro que guardava, não deixando transparecer por nenhuma ação extraordinária quem era realmente o menino Jesus. E assim Jesus se mantém na Eucaristia, oculto, pobre, dependente, por exemplo, dos sacerdotes para tudo. Nós não teríamos Eucaristia se não fossem os sacerdotes. Jesus está submisso na Eucaristia, como ele era submisso a São José. E muitas vezes Jesus também está na solidão, no sacrário, e sem mostrar quem ele realmente é. Jesus eucarístico depende dos sacerdotes de nós para tudo, para amá-lo, para os sacerdotes, para que eles possam trazer o pão da vida para nós. Por isso, aqui eu até faço um apelo, para que a gente reze muito para os sacerdotes, sempre, junto de São José. Rezemos muito pelos sacerdotes, Eles precisam muito da nossa oração, e nós precisamos muito deles, porque sem eles nós não teríamos Jesus, nós não teríamos a Eucaristia. Mas, apesar de Jesus se manter no pobre, oculto, submisso no sacrário, ele espera a nossa companhia, ele espera o nosso amor. Mas São José, sim, soube tratá-lo. Amava como nenhuma criatura o amou depois de Maria Santíssima. E São José também contemplava Maria, para ir também entendendo, aprendendo, imitando esse amor. Como perfeito modelo de adorador, São José é a nossa melhor companhia quando nós estamos fazendo adoração. E quando nós estamos diante do sacrário, a gente pode pedir, deve pedir a companhia dele, para que ele nos ensine, a silenciar, a nos recolher e a amar, a cultivar essa virtude do silêncio, não só exterior, mas do silêncio interior, desse recolhimento que permite a gente estar realmente com Jesus. Como José do Egito, a história de José do Egito é uma prefigura de São José. José do Egito foi alçado também pelo faraó a um cargo muito importante, e o faraó deixou como administrador de todos os bens. E numa época de grande fome, era José que tinha conservado os alimentos que ele distribuía para aquele povo faminto. E o faraó, quando as pessoas chegavam, sempre dizia: ide a José. E hoje também, para que a gente vá a Jesus Eucarístico, a gente escuta essa voz também: ide a José. Por quê? Porque José também guardou o pão, protegeu e guardou o pão, mas o pão vivo, o pão que não mata a fome física como José do Egito, mas o pão que mata a fome espiritual da humanidade. E nós temos essa fome espiritual, e por isso a gente pede a São José que nos leve para esse pão. Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. São José pode nos levar ao verdadeiro pão. Peraí. Deixa eu ver. Acho que voltou. Obrigada. São José,
ele também salvou o menino Jesus da fúria de Herodes, que queria matá-lo. E hoje, infelizmente, né, nós vemos também muitas profanações da Eucaristia acontecendo em várias partes. Muitos Herodes ainda querendo exterminar Jesus, né? Então nós temos que rezar muito para São José proteger os sacrários da terra, os sacrários físicos, mas também pensar como nós estamos protegendo esse pão vivo, como nós protegemos a Eucaristia, porque nós também somos sacrários vivos quando nós comungamos. Então nós precisamos pedir a ajuda de São José para saber cuidar, saber guardar esse pão dignamente, tratá-lo com amor, né, com recolhimento, mas principalmente em profunda ação de graças. É muito triste, né, quando nós vemos a Eucaristia ser tratada com indiferença, com pressa, com algum descuido. Muito triste, dói, às vezes, ver pessoas comungando, por exemplo, indo comungar mascando chiclete, né? Que acontece, infelizmente. Ou pessoas que, depois de comungar, voltam para o banco, em 10 segundos, pegam o celular e já começam a ver redes sociais, enfim, muito distraídas, né? Dessa presença divina tão humilde, que fica ali mendigando uns minutinhos da nossa atenção e do nosso amor. Ele é o nosso Criador, Ele nos dá vida, Ele que permite que nós estejamos ali. Né? Mas o que fazer? Né? Não julgar essas pessoas, mas rezar por elas, pedir que Deus toque no coração das pessoas e que Ele vá mostrando a grandeza do que a gente está fazendo quando nós comungamos, né? Eu não sei se vocês todas conhecem, mas tem uma mística colombiana que chama Catalina Rivas, que ela tem um livrinho que Jesus vai explicando o que acontece na Santa Missa que a gente não vê, né? É maravilhoso para a gente entender realmente o que é a Santa Missa. E tem um momento que Jesus fala para ela, as pessoas muitas vezes saem apressadamente da missa quando termina. Ele diz, não saiam apressadamente, fiquem uns minutinhos na minha presença, desfrutem da minha presença como eu quero desfrutar da companhia de vocês. Imagina, Deus quer a nossa companhia, Deus quer a nossa atenção, né? Precisamos pedir muito para São José esse olhar, esse estar presente, esse recolhimento que nos permite contemplar Jesus na Eucaristia como Ele. São José, ele olhava um menino, uma criança como qualquer outra, mas ele conseguia ver Deus ali. Nós olhamos a hóstia, mas precisamos enxergar um Deus escondido naquela aparência, um pão vivo, um Deus em corpo, sangue, alma e divindade, mais vivo do que se a gente pudesse tocá-lo, ouvi-lo, enfim, né? Ele está vivo na Eucaristia. E São José também, ele nos ensina a adorar na nossa vida cotidiana, no meio dos nossos afazeres. Diz São Pedro e Julião Aymar que para São José, cada momento longe de Jesus era um verdadeiro sacrifício. Mas ele também sabia da importância do trabalho e do dever que ele tinha de prover para aquela sagrada família. Então São Pedro diz assim, São José trabalhava durante o dia, mas tinha que se ausentar algumas vezes para desempenhar o seu ofício,
não podendo permanecer sempre aos pés do menino Deus. Maria, então, o substituía. Porém, ao cair da tarde, quando voltava para casa, a noite inteira, muitas vezes, ele ficava em adoração, sem a menor fadiga, imensamente feliz por poder contemplar os tesouros da divindade ocultos naquele menino. É lindo pensar, né, que como ele precisava, como ele sentia falta da presença de Jesus. Mesmo quando ele não podia estar fisicamente junto a Jesus, o seu coração sempre se mantinha com ele. São José fazia adoração todo o tempo, fisicamente perto ou longe de Jesus, porque seu coração estava sempre pendente de Jesus, né? Eu não sei se todos vocês conhecem, existe esse livro aqui maravilhoso que chama Ensino Jesu, que é um diário de um monge beneditino sobre os diálogos que ele tem com Jesus. Nós só sabemos que é um monge beneditino, porque como ele ainda está vivo, para preservar sua identidade, ele só diz um monge beneditino. Nesse livro, Jesus fala ao monge sobre adoração, né? Ele foi feito para os sacerdotes, mas Jesus também falou que é para todos aqueles a quem ele fizer chegar esse livro, né? A quem Jesus permite que chegue às mãos. É uma beleza esse livro, é uma beleza, porque é como se a gente estivesse com Jesus sentado ao nosso lado, nos explicando o que é a adoração, né? É maravilhoso. E aqui eu separei uma parte que Jesus fala para esse monge beneditino a respeito de quando a gente não pode estar fisicamente com ele fazendo adoração. Ele diz assim, vou ler, são palavras de Jesus, eu não posso mudar nada. Tu estás sempre aqui em minha presença, e quando dedicas teu coração ao meu coração, não há distância entre nós. Minha presença sacramental, por mais que única, substancial e real, não é a minha única forma de estar presente. Não é possível que tu passes todo o teu dia próximo a mim no sacramento do meu amor e diante do meu altar, mas é possível que me adores a todo momento no santuário interior da tua alma, onde eu também estou presente junto ao Pai e ao Espírito Santo. Consente sempre a minha vontade, a todo momento, e estarás sempre me adorando. Eu compreendo as complexidades e circunstâncias da tua vida. Permanece junto a mim, desejando estar comigo. O teu desejo de nunca deixar minha presença sacramental é em verdade tão precioso aos meus olhos, quanto se tu estivesses presente fisicamente diante de mim, adorando-me, ouvindo-me e falando a mim. É lindo como Jesus nos compreende, né? E como ele acha um jeito. Aqui Jesus fala de uma adoração de desejo. Quando a gente não pode estar diante dele, a gente pode adorá-lo em desejo, com o coração. E aqui também, aí o monge, ele faz uma oração, ele fala de uma oração que a gente pode fazer para quem deseja oferecer uma hora de adoração e reparação em casa, no trabalho, nos hospitais, em viagem, enfim, em qualquer circunstância. A oração diz assim: Senhor Jesus Cristo, embora não possa nessa hora me aproximar fisicamente de Ti no sacramento do Teu amor, desejo aproximar-me de Ti em intenção e fé. Transporta-me, eu te imploro,
elevando minha alma e meu coração ao tabernáculo dessa terra, onde tu estás nessa hora, mais abandonado, completamente esquecido e sem nenhuma companhia humana. Que lindo, né? É só a gente pensar e pedir para Jesus nos transportar para aquele sacrário onde ele está mais sozinho, mais abandonado. Apesar da gente poder fazer essa oração, né, essa adoração de desejo, Jesus também quer a nossa companhia física, ele quer, porque ele diz em uma outra ocasião, não há porque... desculpa, só um minutinho. Então Jesus diz assim: nada em tua vida é mais importante que o tempo que dedicas em adoração diante da minha face eucarística. Tua energia e a tua capacidade de realizar outras coisas com eficiência e no tempo devido crescerão em proporção ao tempo que consagrares a permanecer junto a mim. Não ponhas nada à frente do meu amor eucarístico. Aproxima-te de mim em ação de graças. Ou seja, Jesus também sente a nossa falta física. Apesar da gente poder estar em coração, né, com Ele, inclusive o título desse livro é um diário, o diário de um sacerdote, quando o coração fala ao coração. Mas, como Jesus também quer a nossa presença, como para Ele é importante, né? Santa Teresa d'Ávila, ela comenta: Jesus acha suas delícias em estar conosco. Não acharemos as nossas em estar com Ele? Saibamos, pois, agradecer-lhe e aproveitar a sua presença. São José, ele foi felicíssimo por poder desfrutar da presença de Jesus durante tantos anos. E porque ele também quer que nós sejamos felizes, ele sempre nos conduz a Jesus Eucarístico, porque ele sabe que ali, como quando Jesus estava com ele, nós também podemos estar na presença do seu Filho. E que através desse maravilhoso dom da Eucaristia, nós temos uma graça ainda maior que a dele. Porque a gente pode estar com Jesus a qualquer hora, em qualquer lugar onde haja um sacrário. Foi diferente na vida de São José, que Jesus estava fisicamente. Para nós, Jesus está em qualquer sacrário do mundo. Então, nós temos uma graça ainda maior, né? E mais ainda, a gente pode se unir a Jesus intimamente através da comunhão, né? É uma união tão íntima como São José não pôde ter. É extraordinário esse amor de Deus, né? No seu livro São Pedro de Leão e Mar, tem um livro que se chama São José, Guardião Eucarístico. Infelizmente, esse livro não existe mais. Eu virei em São Paulo tentando achar, mas não consigo achar esse livro. Mas é maravilhoso. Eu tenho ouvido algumas partes do livro quando eu sigo o Rosário com as irmãs do Instituto Hesed, porque elas estão dedicando a Quaresma a São José, e todo dia antes de começar o Rosário elas leem um pedacinho desse livro. E nesse livro, São Pedro diz o seguinte: possuímos tanto quanto São José em Nazaré, Jesus que permanece à disposição de cada um no Santíssimo Sacramento. Quero ler mais um trechinho aqui. O monge, né, ele escreve também uma oração maravilhosa aqui. Ele diz o seguinte: ó meu amado Jesus, estou feliz de estar em tua presença. Não há palavras que possam descrever como é estar tão próximo de ti, Deus de Deus, luz da luz e Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Tu és oculto, mas eu vejo a ti.
Tu és silencioso, mas eu escuto a ti. Tu és impassível, mas viestes até mim para buscar-me e apertar-me contra o teu coração. Aquele que possui a ti no sacramento do teu amor, possui tudo. Porque estás aqui, não me falta nada. Porque estás aqui, não tenho nada a temer. Porque estás aqui, nunca serei solitário. Porque estás aqui, o próprio paraíso está aqui. Porque estás aqui, não preciso procurar-te. Porque estás aqui, minha fé possui a ti, minha esperança está ancorada em ti, meu amor se agarra em teus braços e nunca mais se soltará de ti. E então Jesus responde ao monge: tu, portanto, sê silencioso, porque eu sou silencioso. Sê oculto, porque eu sou oculto. Sê humilde, porque eu sou humilde. Eu derramo todas as minhas graças sobre aqueles que me amam e buscam nesse sacramento da minha presença viva e silenciosa. Ele diz: tu, portanto, sê silencioso, porque eu sou silencioso. Sê oculto, porque eu sou oculto. Sê humilde, porque eu sou humilde. São José seguiu esse exemplo de Jesus como ninguém. São José foi um santo oculto, silencioso e humilde como nenhum outro, à exceção de Maria Santíssima. A dignidade de São José supera a de todos os outros santos, porque para ele, Jesus não foi um amigo, ele foi pai, e Jesus foi seu filho. Entrando por essa porta, diz São Pedro, Julião e Marta, José nos conduzirá a Jesus Eucarístico e vai, como ninguém, nos ensinar a estar diante dessa presença. Então a gente pede muito para São José nos ensinar a fazer adoração. A gente pode pedir muito a São José para nos acompanhar quando nós estivermos em adoração, porque ele, como ninguém, pode agradar o coração de Jesus, estando nessa presença silenciosa, mas inflamadíssima de amor. Eu achei só uma coisa interessante, né? Eu estava pensando o que eu ia falar hoje de São José, e no final a festa de São José caiu numa quinta-feira, né? Que é o dia que a igreja dedica à adoração. Nós estamos aqui com Jesus exposto, né? Então não há um dia melhor para falar de São José como modelo de adoração, um perfeito e maravilhoso companheiro para nós aprendermos a estar na presença de Jesus. Muito obrigada. Eu e minha casa servirei